A vida é sofrimento. Essa é uma verdade que poucos querem encarar, mas que Dostoiévski coloca diante de nós sem rodeios. Desde o momento em que nascemos, somos lançados em um mundo de desafios, perdas e dores inevitáveis. Mas será que tudo isso é apenas um castigo aleatório ou há algo escondido por trás da dor? Em suas obras, Dostoiévski nos faz refletir. E se o sofrimento fosse o preço para uma vida mais profunda e significativa? Se olharmos ao redor, veremos que todos sofrem, independentemente da classe social ou crença. O empresário bem-sucedido lida com a solidão do topo, enquanto o operário luta para pôr comida na mesa. O jovem se angustia com o futuro e o idoso enfrenta o peso do passado. Mas há uma diferença crucial. Alguns deixam que a dor os esmague, enquanto outros encontram nela um impulso para crescer. O que define quem sucumbe e quem transcende? Dostoiévski, com sua genialidade literária, propõe que o sofrimento é a grande escola da alma. Imagine uma lâmina sendo afiada. A fricção e a dor são inevitáveis, mas o resultado é um fio mais cortante, mais preparado para enfrentar desafios. E se, em vez de fugir da dor, aprendêssemos a usá-la como ferramenta para a evolução? Pense em atletas de elite. Cada treino exaustivo e cada derrota os aproxima da excelência. O mesmo vale para a vida. Mas essa ideia não é confortável. A sociedade moderna nos ensina a buscar o prazer imediato e evitar qualquer desconforto. Anestesiamos a dor com distrações, redes sociais, consumo excessivo, entretenimento vazio. Mas Dostoiévski nos faz um alerta. E se ao fugir do sofrimento, estivermos nos afastando de quem realmente podemos nos tornar? Talvez, ao abraçar a dor, descubramos uma força que nunca imaginamos ter. Afinal, é possível crescer sem dor. Todo o grande avanço da humanidade veio após crises e sacrifícios. Os maiores inventores falharam incontáveis vezes antes de mudar o mundo. Os grandes líderes enfrentaram perseguições e derrotas antes de marcarem a história. Será que a dor é realmente um erro da vida? Ou é um chamado para algo maior? O que nos separa da verdadeira transformação não é a ausência de sofrimento, mas a forma como escolhemos enfrentá-lo. E foi exatamente essa visão que moldou Dostoiévski. Ele não apenas escrevia sobre sofrimento, ele o viveu em carne e osso. Prisões, condenação, exílio na Sibéria. Sua vida foi marcada por provações que o transformaram em um dos maiores escritores da humanidade. Mas como um homem que enfrentou o pior que a vida poderia oferecer, encontrou significado no meio do caos? Dostoiévski não escrevia sobre sofrimento apenas por teoria. Ele viveu na pele o peso da miséria, da condenação e da morte iminente. Aos 28 anos, foi sentenciado à execução por participar de um grupo intelectual proibido. No último instante, quando já estava diante do pelotão de fuzilamento, recebeu um indulto. Imagine sentir a morte bater à porta e, de repente, ser jogado de volta à vida. Isso muda qualquer pessoa. Mas o inferno não terminou ali. Como punição, foi exilado na Sibéria, onde passou anos convivendo com criminosos brutais. Ele, um escritor sensível, dormia lado a lado com assassinos e ladrões. O frio era insuportável, a fome era constante e as doenças levavam muitos à morte. Não havia luxo, não havia conforto, apenas o peso da existência nua e crua. Foi ali que ele começou a entender o ser humano de verdade. Para piorar, Dostoiévski sofria de epilepsia. Suas crises vinham sem aviso, arrastando-o para o chão como se um castigo divino estivesse sendo aplicado. Em uma época sem tratamentos adequados, ele era visto como alguém possuído ou amaldiçoado. Mas em vez de se afundar na autocomiseração, transformou essa dor em literatura. Muitos de seus personagens também sofrem de crises epilépticas, como o príncipe Mitchkin em O Idiota. O sofrimento moldou sua visão sobre a vida. A experiência do quase-morte o fez enxergar tudo com outros olhos. Após ser libertado, escreveu freneticamente, como se precisasse registrar a urgência da existência. Ele acreditava que quem encara a morte de perto passa a valorizar até os momentos mais simples. Afinal, como aproveitar o presente se não entendemos a fragilidade da vida? A dor, no fim das contas, não o destruiu, o transformou. Dostoiévski saiu da Sibéria com um olhar muito mais profundo sobre o ser humano. Ele percebeu que a verdadeira miséria não está nas correntes que prendem o corpo, mas nas que aprisionam a alma. E é nesse ponto que ele começa a explorar
a dor não como um fardo, mas como um caminho para algo maior. Dostoiévski não enxergava a dor como um castigo, mas como um meio de transformação. Em suas histórias, os personagens mais atormentados são justamente aqueles que mais evoluem. Raskolnikov, por exemplo, acreditava que poderia escapar das consequências de seus atos, mas a culpa o consumiu por dentro. O sofrimento foi o preço da sua redenção. E se pararmos para pensar, quantas vezes a dor já nos obrigou a mudar? Se olharmos para o mundo real, vemos essa lógica em ação. Quantas pessoas não mudam de vida depois de uma perda, uma decepção ou uma falência? É como se a dor fosse um mestre implacável que ensina de forma cruel, mas eficaz. Os grandes líderes, pensadores e inovadores passaram por provações que os moldaram. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e revolucionar a tecnologia. Às vezes, o sofrimento empurra a pessoa para o caminho que ela sempre evitou, mas precisava trilhar. Nas obras de Dostoiévski, isso fica evidente. O Príncipe Mishkin, de O Idiota, representa a bondade pura em um mundo corrompido. Ele sofre não por maldade própria, mas porque sua inocência não se encaixa na sociedade. E quantas vezes vemos isso na vida? Pessoas boas, honestas e sonhadoras, sendo esmagadas pela realidade. Mas será que o sofrimento delas é em vão? Ou será que há um propósito escondido nisso tudo? Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov, é um exemplo perfeito de alguém que luta contra Deus por não aceitar a dor do mundo. Seu sofrimento é filosófico, uma inquietação que ressoa em muitos de nós. Se Deus existe, por que permite o sofrimento? Essa pergunta já passou pela sua cabeça alguma vez? Para Dostoiévski, a resposta não era simples, mas estava na fé. Só que Ivan relutava em aceitá-la, e essa negação o consumia. Esse conceito de sofrimento como iluminação também pode ser aplicado na vida cotidiana. Pense na última vez que passou por uma situação difícil. Você aprendeu algo? Se tornou mais forte? Cresceu de alguma forma? Muitos ignoram o valor da dor, mas ela pode ser um divisor de águas. Como o carvão que, sob pressão extrema, se transforma em diamante, o ser humano só se lapida quando enfrenta desafios. Mas se o sofrimento é inevitável, o que fazer com ele? Para Dostoiévski, o segredo estava na aceitação e na busca por sentido. Alguns se revoltam, outros se afundam, mas há os que usam a dor como combustível. No próximo ponto, vamos explorar como ele acreditava que a fé e o amor poderiam transformar o sofrimento em redenção. Dostoiévski enxergava a fé e o amor como os únicos caminhos reais para a redenção. Em suas obras, os personagens mais atormentados encontram a paz não através da lógica, do dinheiro ou do poder, mas sim quando se entregam a algo maior. Para ele, a fé era um salto no desconhecido, uma decisão que ia além da razão pura. Mas será que isso ainda faz sentido nos dias de hoje? Pense em Raskolnikov, de Crime e Castigo. Ele acreditava ser superior aos outros, acima da moral comum, até cometer um assassinato que o destruiu por dentro. A culpa o torturou a ponto de quase enlouquecer. Mas ele só encontrou redenção quando se rendeu ao amor de Sônia e aceitou sua punição. A confissão não foi apenas um ato de desespero, mas um caminho para a cura. Isso não lembra situações da vida real? Pessoas que, depois de anos fugindo dos próprios erros, finalmente os encaram e sentem um alívio. Dostoiévski não defendia uma fé cega, mas uma fé que dava sentido à existência. É o que vemos em Os Irmãos Karamazov, onde Alyosha representa o espírito puro e compassivo, em contraste com seu irmão Ivan, que se afoga na racionalidade e no ceticismo. Ivan questiona a justiça divina e rejeita Deus porque não consegue aceitar o sofrimento humano. Mas Alyosha não tenta refutar seus argumentos com lógica. Ele apenas vive sua fé, espalha bondade e encontra propósito na compaixão. Quantas vezes não vemos isso na vida? Pessoas que, mesmo sem todas as respostas, encontram força naquilo que acreditam? Outro exemplo está em O Idiota, com o príncipe Mishkin. Ele representa a pureza absoluta, alguém que ama sem esperar nada em troca. Mas o mundo não sabe lidar com essa bondade, e ele acaba sendo tragado pela crueldade alheia. Isso nos faz refletir. A bondade verdadeira tem espaço no mundo real? Ou é sempre esmagada pelo cinismo e pela ambição? Para Dostoiévski, a fé e o amor não eram fórmulas mágicas que eliminavam o sofrimento, mas eram ferramentas para dar sentido a ele. Afinal, o que nos mantém de pé nos piores momentos?
O que nos impede de cair no desespero absoluto? Para ele, a resposta estava no amor, na compaixão e na crença de que há algo além do caos aparente. Dostoiévski não via a moralidade como um conjunto de regras frias e rígidas. Para ele, a moral era algo vivo, uma batalha interna que todo ser humano enfrenta. Seus personagens não são heróis perfeitos, nem vilões absolutos. São seres atormentados, cheios de falhas, que oscilam entre o bem e o mal. Mas o que define quem realmente somos? Nossas intenções ou nossas ações? Em Crime e Castigo, Raskolnikov acreditava que poderia ultrapassar a moral convencional. Ele pensava que alguns homens estavam acima do bem e do mal, que tinham o direito de cometer crimes se isso trouxesse um bem maior. Mas ao assassinar a velha usurária, ele descobre que a teoria não sobrevive à realidade. A culpa o destrói, e sua tentativa de justificar o crime o faz questionar sua própria natureza. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que podemos definir o certo e o errado apenas com base na lógica? Ou existe algo dentro de nós que sempre nos puxará de volta para a moralidade? Já em Os Irmãos Karamazov, Ivan Karamazov rejeita Deus e a moral cristã porque não consegue aceitar um mundo onde crianças inocentes sofrem. Se Deus permite isso, então não pode ser justo, ele argumenta. Mas seu irmão, Alyosha, vive uma moral baseada no amor e na compaixão, sem precisar de justificativas filosóficas. Aqui, Dostoiévski coloca uma questão atemporal. A moral precisa de um fundamento absoluto, como Deus, ou pode existir sozinha? Outro exemplo forte é O Jogador, onde o protagonista se entrega ao vício do jogo, destruindo sua própria vida. Ele sabe que está se auto-sabotando, mas não consegue parar. Isso mostra um lado da moralidade que muitas vezes ignoramos. Não se trata apenas de grandes dilemas, mas de pequenas escolhas diárias que moldam nosso destino. Quantas vezes sabemos o que é certo, mas ainda assim escolhemos o caminho errado? Dostoiévski acreditava que a moralidade verdadeira vinha da transformação interior. Não bastava seguir regras, era preciso mudar por dentro. Por isso, seus personagens encontram redenção não quando são punidos, mas quando reconhecem suas falhas e escolhem mudar. Mas e no mundo de hoje? Ainda acreditamos que o ser humano pode realmente se transformar? No final das contas, Dostoiévski nos apresenta a dor como um componente inevitável da vida, algo que não podemos evitar, mas que não é necessariamente um fardo sem sentido. A dor, para ele, é uma ferramenta, uma oportunidade de transformação. É um teste de caráter, uma chance de mudar, crescer e, quem sabe, encontrar algo maior do que imaginamos. Como ele mesmo colocou, a vida é sofrimento, mas ela não é em vão, porque é através da dor que muitas vezes encontramos a nossa verdadeira essência. Talvez o sofrimento seja, em certo sentido, uma espécie de guia, algo que nos direciona para algo mais profundo dentro de nós mesmos. Não podemos esquecer que, apesar de toda a tragédia, Dostoiévski acreditava na capacidade humana de se redimir. A dor não é um fim, mas um meio. Para ele, a dor nos força a olhar para dentro e encontrar nossa humanidade, nossa fé, nossa capacidade de amar e perdoar. A vida pode ser um campo de batalha, mas é também um campo de crescimento. Raskolnikov, por exemplo, só alcança a redenção quando aceita a sua culpa e se submete ao sofrimento que vem com ela. Através dessa aceitação, ele encontra um novo caminho para a paz interior. Em Os Irmãos Karamazov, a luta de Ivan com sua fé e o sofrimento que isso gera o leva a um entendimento mais profundo do amor divino. O sofrimento nos desafia, mas também nos oferece a oportunidade de transcender nossas limitações. Então, será que, ao encarar a dor como uma força que pode nos levar à redenção, conseguimos ver o sofrimento sob uma nova luz? Não como um inimigo, mas como um professor. A vida, apesar de seus desafios, nos ensina que, ao passar por ela com coragem e fé, podemos descobrir um sentido maior. Talvez a pergunta não seja por que sofremos, mas o que faremos com isso. E agora, fica o questionamento para você. Será que a dor que você está enfrentando tem algo a lhe ensinar? Ou será que, como muitos de nós, você está apenas tentando fugir dela?